termo milagre econômico está sempre associado a um contexto político. O renomado e prêmio Nobel de Economia Milton Friedman definiu uma frase que dizia: não existe almoço de graça. Se você está almoçando de graça, alguém estará pagando a conta. E é isso que geralmente ocorre nos milagres. Na economia, não há espaço para milagreiros, profetas e messias. Ou você age como um gestor público de austeridade, ou usa esses recursos sem parcimônia. E uma hora, essa conta vai chegar. Na nossa disciplina Economia Brasileira Contemporânea, iremos estudar o período que vai do milagre econômico de 64 até o primeiro mandato do presidente Lula. A Segunda Guerra Mundial se caracterizou por ser um conflito de massa. Em primeiro lugar, lamentavelmente, teve o objetivo de causar destruição material e humana, e nesse aspecto foi muito eficiente. Além da relevância sob a ótica humanitária, as várias perdas sofridas também foram relevantes sob a ótica econômica. Elas significavam diminuição no número de consumidores e na oferta de força de trabalho. Para viabilizar o atendimento de uma demanda de massa, foi utilizado um grande desenvolvimento organizacional e administrativo na produção e na distribuição logística, complementado por um importante avanço tecnológico e produtivo. No pós-guerra, os desenvolvimentos organizacional, administrativo, tecnológico e produtivo foram adaptados às linhas de produção destinadas a atender à demanda de mercado em época de paz. No crescimento da economia no pós-guerra, foi feito com o uso intensivo de tecnologia, com a substituição de trabalho por tecnologia. Era de se esperar que essa substituição provocasse desemprego. No entanto, não foi isso que aconteceu. Não houve o desemprego, apesar de serem utilizadas cada vez menos unidades de trabalho por produto, porque o crescimento da produção era muito intenso e utilizava-se mais força de trabalho. E os constantes fluxos, tanto imigratórios como os emigratórios pelo mundo, garantiram a demanda de mão de obra. Foi no pós-guerra, num processo de reforma do capitalismo, que foi possível alcançar o crescimento econômico, tendo por base o consumo de massa. Para isso, buscou-se fazer com que a força de trabalho estivesse plenamente empregada, bem remunerada e bem protegida. Foi também importante fazer um consenso político envolvendo o Estado, os patrões, os trabalhadores, num tipo de jogo em que não haveria perdedores. Cada uma das partes assumiu seus compromissos e responsabilidades e receberia, em troco, uma contrapartida. Os patrões com o compromisso de pagar melhores salários desde que estivessem, como contrapartida, lucros crescentes. Os empregados assumiram a responsabilidade de contribuir para a normalidade do processo produtivo, desde que pudessem ter como contrapartida salários decentes e outros benefícios, como previdência, por exemplo. O Estado, por sua vez, assumiu o compromisso com o pleno emprego e a redução da pobreza, adotando uma política de bem-estar social, desde que pudesse receber como contrapartida governos estáveis politicamente. A palavra que traduziu esse consenso foi produtividade. Assim, a prosperidade no pós-guerra pôde ser explicado tanto pelo desenvolvimento tecnológico, administrativo e organizacional, como pela reestruturação e reforma do capitalismo, sob a influência do pensamento de John Maynard Keynes. O mundo capitalista entrou em equilíbrio no pós-guerra. E foi nesse contexto econômico de equilíbrio mundial que aconteceram os milagres econômicos de Alemanha, Japão e o não menos importante milagre da economia brasileira. Ciclos econômicos são também chamados de ciclo de negócios. São períodos alternados de alta e baixa dos níveis de atividade econômica e de flutuação nos preços de um para outro ciclo. O ciclo no seu conjunto dura geralmente de 5 a 12 anos. Na definição de Penance, durante a contração, ou seja, a depressão, a renda nacional, o emprego e os preços caem. Durante a expansão, ou seja, a prosperidade, sobem. A figura desse slide ilustra situações simuladas de ciclos de conjuntura com períodos de milagres econômicos. Vamos dar uma analisada.
O intervalo entre os pontos A e B e C e D são situações de expansão econômica. Os períodos B e C e D e E descrevem períodos de contração econômica. Assim, entre os pontos A e E, temos os ciclos de conjuntura. Os intervalos EF, EG e EH estão simulando situações de milagres econômicos. O modelo neoliberal. Essa doutrina econômica, que surgiu no final da década de 30, procurou fazer uma adaptação dos princípios do liberalismo econômico ao contexto do mundo capitalista daquele momento. Embora os pensadores neoliberais também acreditassem, como os liberais acreditavam, que a vida econômica seguia uma ordem natural a partir das decisões individuais e dos mecanismos dos preços, eles defendiam um certo ordenamento da economia de mercado. Os chamados ciclos econômicos de conjuntura já são observados pelos estudiosos há muitos séculos. Esses ciclos têm sido vistos como parte do modo de produção capitalista. O PIB de um país é dado pela soma de todas as riquezas produzidas. No Brasil, o PIB é estimado pelo IBGE. O registro de elevadas taxas de crescimento do PIB por vários anos consecutivos deixa de caracterizar um ciclo de conjuntura e passa a se caracterizar por um milagre econômico. O milagre econômico é um fenômeno econômico, mas com muita frequência essa expressão é utilizada com enfoque político. Segundo Paul Singer, a expressão teria sido usada pela primeira vez na década de 50, como uma referência ao caso da Alemanha, que se recuperou rapidamente dos efeitos da derrota na Segunda Guerra e experimentou altas taxas de crescimento econômico por aproximadamente 20 anos. Na década de 60, a expressão foi utilizada para relatar o crescimento do Japão, também pós-guerra, que experimentou elevadas taxas de crescimento por mais de 10 anos. No caso alemão, a expressão foi para enaltecer a eficácia do modelo neoliberal, que renascia. No japonês, foi para exaltar a eficácia de um modelo econômico que tinha por base a produção para a exportação, ou seja, de um modelo voltado para fora, para o mercado externo, em contraposição às propostas que privilegiavam o mercado interno. No período de 1968 a 73, o Brasil também registrou elevadas taxas de crescimento econômico, caracterizando o chamado milagre econômico brasileiro. Nessa oportunidade, a expressão foi utilizada para fazer propaganda da eficácia administrativa do regime militar, que se instalara em nosso país com o golpe de 64, em contraposição ao regime que antecedeu esse período. O período de crescimento vivido pela economia mundial entre 45 e 73 é explicado tanto pelo desenvolvimento tecnológico, administrativo e organizacional, como pela reestruturação e reforma do capitalismo sob a influência de John Maynard Keynes. Foi nesse ambiente que aconteceram os chamados milagres econômicos, que foram caracterizados pelo registro de altas taxas de crescimento do PIB por vários anos consecutivos, interrompendo assim os chamados ciclos de conjuntura. Definidos dessa forma, os milagres econômicos são fenômenos eminentemente econômicos. No entanto, a eles pode ser dado um uso político, quando existe a intenção de divulgar o fenômeno econômico, o crescimento, enaltecendo os aspectos da política, aos quais se atribui a eficácia daquele crescimento.